Uma das perguntas que o pessoal mais faz aqui é se eu posso substituir shoyu por vinagre balsâmico ou vinagre balsâmico por molho inglês ou molho inglês por alguma das outras duas opções. Você já vai descobrir daqui a pouquinho. Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te falar um pouquinho mais sobre esses três molhos, esses três líquidos mais escuros que parecem, inclusive, muito parecidos, muito similares entre eles. Até te desafio, vamos fechar um pouco mais aqui para você dar uma olhada. Olha aqui, ó, da câmera bem fechadinha. Você consegue separar, você consegue entender qual que é um, qual que é o outro? Se eu te falar que um é shoyu, o outro é balsâmico, o outro é... Você consegue dividir, você consegue saber? Tá vendo? É bem difícil, eu sei que é. E é normal que quando a gente vai fazer as coisas em casa, existe essa dúvida se eu posso substituir um pelo outro. Tem várias substituições e várias coisas na cozinha que são possíveis. E tem coisas que não. É que nem uma brincadeira. Tem receitas que vai caro, vai aquele açúcar, né? É uma calda, esqueci agora o nome até da preparação, mas a gente chama de caro. E tem um monte de gente que pergunta se pode substituir por mel, porque o mel é mais fácil de encontrar, tem lugares que você acaba não encontrando. Tem algumas coisas que dá, outras que não dá para substituir. Em algumas receitas dá para substituir, em outras nem pensar. Agora, antes de eu responder se dá ou não para trocar, é importante que você entenda, além de eu te dizer se dá ou não, e você ir embora do vídeo, você entender aonde a gente vai usar cada um desses ingredientes, porque eles têm receitas específicas. E isso você vai aprendendo durante o vídeo. Só que esses três aqui eu já vou adiantar porque a minha resposta é bem curta e grossa. Não dá. Porque cada um tem uma característica diferente. Tanto que eu tive que estudar um pouco e trazer para você aqui as informações de cada um deles, para a gente poder falar um pouquinho melhor e você ter um pouco mais de informação. Vamos lá. Primeiro de tudo, esse é o shoyu, esse aqui é o vinagre balsâmico e esse aqui é o molho inglês. Vamos trazer agora para a cena aqui, ó, os itens para você ver quais são, qual é qual. Olha lá, ó. Esse é o shoyu, esse é o balsâmico, aqui, ó. E esse aqui é o molho inglês, ou Worcestershire sauce. Vamos descobrir cada um deles, por que você não substitui um pelo outro. Características, primeiro de tudo, aqui eu tenho um molho super temperado, vários ingredientes, ele tem um tempero específico, tem um pouco de acidez, mas não é o que mais se apresenta nele, ele tem bastante aroma. Aqui eu tenho acidez, bastante acidez, porque eu tenho um vinagre, eu tenho algo que foi fermentado. E aqui, fermentado e ficou só o vinagre, aqui também tem vinagre, tá? Mas aqui é só vinagre. E aqui eu tenho um molho de soja, também passa por um processo todo para poder chegar aqui. Mas aqui eu já não tenho mais tanta acidez presente quanto um vinagre, mas eu tenho bastante sal que não aparece tanto nos outros dois. Sal, esse tem bastante, esse tem médio, esse tem quase nada. Acidez, esse tem bastante, esse tem médio, esse tem quase nada. Tá vendo como um é diferente do outro? Não dá para usar, não dá para substituir. Uma redução de balsâmico só pode ser feito com balsâmico. Um molho para um yakisoba tem que ser feito com shoyu. E algumas receitas características tem que usar o molho inglês, principalmente molhos de salada, e ele também é utilizado para fazer alguns drinks. Então vamos lá, o primeiro de todos é o molho inglês. O molho inglês ele é um molho feito com, ó, tem até minha colinha aqui, ó. Ele foi criado mais ou menos no ano de 1800, exatamente por essa empresa aqui, que é a Lea & Perrins, que fez esse molho como um molho característico de um molho que ele vai envelhecendo com o tempo e vai ficando cada vez mais saboroso. Dá pra dizer que ele é um molho de coisas podres até, de uma certa forma, mas ele não é podre, tá? Ele é uma forma que ele vai envelhecendo, ele vai transformando seus sabores. Aqui a gente tem cebola roxa, o alho, picles e vinagre de malte. Tudo isso vai ficar envelhecendo durante um tempo e depois de 1 ano, 2 anos que ele fica envelhecendo, separadamente, ele vai para barricas, ele vai para um tamborzão onde ele vai misturar tudo isso ainda com mais ingredientes. Vamos lá. Anchova no sal, mais sal, açúcar, um pouco de vinho branco, vinagre de malte, mais um pouco, concentrado de tamarindo, melado e alguns temperos. Mexe, mexe durante um tempão, deixa esse molho já mais meses para ele poder envelhecer e depois você filtra ele para ter esse molho aqui. Ou seja, aqui eu tenho bastante sabor, eu tenho um concentrado de sabores que vem da anchova, do tamarindo, o tamarindo traz acidez, O vinagre que eu uso aqui não é um vinagre normal, é vinagre de malte. Então tudo isso vai trazer uma característica específica para esse molho aqui. Quando que eu vou utilizar ele, já que eu não posso substituir? Receitas que vão carne, receitas de frango, molhos de salada, para fazer, como eu falei lá antes, fazer coquetéis, fazer drinks, ele é muito utilizado. Fantástico, um sabor mais equilibrado entre os outros dois que a gente tem aqui, entre os três no final, ele é o mais equilibrado deles. Eu gosto muito de usar ele em refogados,
Então eu estou fazendo uma carne, alguma coisa, eu quero dar um toque de sabor, eu coloco um pouquinho de molho inglês. Se você acompanha o canal há bastante tempo, você já deve ter visto que eu coloco molho inglês em vários preparos. Carne de panela, carne quando você vai fazer alguma coisa na panela de pressão, tudo isso ajuda o molho inglês a ficar ainda mais gostoso. Então, molho inglês em preparos de carne, de frango, eu não vou utilizar ele praticamente para peixe, mas vou utilizar ele para um molho de salada que pode ir em cima de um peixe sem problema nenhum. Vinagre balsâmico, primeira característica dele, ele deve ser produzido numa região específica, ele tem uma coisa chamada DOP, que é denominação de origem protegida. Então o vinagre balsâmico de verdade, o aceto balsamico di Modena, é produzido na região de Modena, que é na Emília-Romanha, na Itália. Então os outros são tipo vinagre balsâmico, mas não são vinagre balsâmico de verdade. O verdadeiro só lá. E as características dele, primeiro, ele é feito com uma prensa a frio de uvas e ele é feito com o mosto das uvas, a fermentação delas ali vai transformar aquilo num vinagre e depois eu tenho um pouco de adição, inclusive, de vinagre, tá? E existe um percentual mínimo, que é pelo menos 20% de uva e pelo menos 10% de vinagre. Isso é importante para a gente poder fazer. Só para você ter ideia, são 120 milhões de litros de vinagre balsâmico original que são produzidos no mundo. Então é muito pouca quantidade. Esse aqui, por exemplo, é um produzido não necessariamente na região de Modena, tá? Ele é um tipo vinagre balsâmico. E o vinagre balsâmico ele é bem caro, porque ele envelhece durante um tempo em barricas de vinho para trabalhar o sabor dele. E ele vai reduzindo de quantidade, porque como ele envelhece, tem vinagre balsâmico que fica 20, 25 anos envelhecendo. E daí com isso, ele vai concentrando o sabor dele, vai ficando mais denso, vai ficando até um pouco adocicado, que é aquela característica que a gente vê da redução de balsâmico. A gente tenta enganar isso fazendo redução de balsâmico para deixar ele gostoso também. Mais uma coisa importante, depois que ele envelhece, ele tem que envelhecer por pelo menos 60 dias para que ele seja o vinagre balsâmico de verdade. E tem vinagre, como eu falei para você, que envelhece por 3, 4, 5, 6, 10 anos. Para ele ser chamado, ele tem uma característica de aged, de invecchiato ou envelhecido, ele tem que envelhecer pelo menos 3 anos. Se não envelhecer 3 anos, não é um invecchiato, se não envelhecer pelo menos 60 dias, não é vinagre balsâmico. E no barril, ele vai pegar o sabor do barril e transformar tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação para falar para você. Pelo menos 3 tipos de uva. Lambrusco, Sangiovese e Trebbiano vão ser os tipos de uva que vão ser utilizados. E ele vai passar então todo esse tempo para trabalhar com esse sabor. Sabor dele, bem ácido, você vai sentir o gosto de vinagre bem forte. Então ele é ótimo para temperar salada, é uma coisa óbvia. Mas ele é muito bom pela acidez dele para colocar com coisas mais gordurosas. Então para você fazer um molho para salada, para você fazer uma redução e colocar por cima às vezes de um preparo, de uma finalização de um prato, também vai super bem. Pode ser a finalização de um risoto, que vai legal. Tem várias preparações que a gente consegue usar o balsâmico. Não precisa usar em grande quantidade, dá para usar um pouco menos e um balsâmico de qualidade para ficar ainda mais gostosa a tua preparação. Toma cuidado, acidez bem alta e quase nada de sal nele. Então ele pode reduzir durante um bom tempo que ele não vai ficar salgado, mas ele tem bastante acidez, então você vai sentir bem pungente essa acidez na boca. Tem coisa que não vai combinar bem com ele. Ele vai bem com peixes, vai bem com frutos do mar, vai bem com salada, com queijos, a redução dele vai bem com queijos e com coisas mais gordurosas. O último do dia, vamos falar então do nosso shoyu. O shoyu também tem as suas particularidades e vamos falar um pouquinho dele. Para começar, o shoyu ele pode ser feito só de soja, grãos de soja, e tem gente que faz com grãos de soja e grãos de trigo. Basicamente, você vai pegar esses grãos, colocar eles junto com água, sal e um pouquinho de fermento e deixar ele fermentando. Isso vai trabalhar o sabor dele também. Aí, depois disso tudo, esses grãos fermentados vão fazer um negócio chamado, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem aqui, tá? Chama marome. É a mistura dele ali que vai fazer a fermentação, que é a fermentação de todos esses grãos. Depois de umas 6 semanas mexendo e tal, ele vai chegar no ponto certo que você precisa para daí começar a extrair o shoyu de verdade. Os shoyus artesanais, eles podem fermentar por até 1 ano e meio, tá? Nessa primeira fermentação que ela tá junto com os grãos ali ainda, no marome. Depois que você retira tudo, aí ele vai voltar a fermentar. E essa fermentação também pode passar por 12 meses, 1 ano, 2, 3 anos de fermentação para poder chegar no shoyu que a gente tem aqui. Características muito importantes. Uma coisa muito importante também.
Shoyu barato também é artificial, então existem shoyus que são compensados com corante, com um monte de coisa. Sempre dá uma olhada no rótulo para você não ser enganado. Se está escrito que tem corante, alguma coisa ali, tem alguma coisa de errado. Os naturais não vão ter uma cor tão intensa quanto esse aqui. Ele é um pouco mais suave, um pouco... não é transparente, mas ele tem uma transparência, ele não é tão fechado assim. Mas a gente está acostumado com o shoyu desse jeito, então para nossa característica esse é o shoyu que mais vende. E é um shoyu barato, né? Então é mais fácil de você encontrar. O shoyu mais caro, o shoyu mais artesanal vai ser mais caro. Para a utilização dele, toma cuidado. Redução dele, você ferver ele muito tempo, ele vai concentrar ainda mais o sal e pode ficar intragável, pode estragar a tua receita. Ele não serve só para comer sushi. Você pode fazer molhos com ele. Existem molhos como molho teriyaki, tare, tem vários tipos de molho para você fazer com ele que fica muito gostoso. Além dos molhos e aqueles molhos que a gente coloca na comida mesmo, tipo um yakisoba, um frango xadrez, que também é muito bom, você pode usar ele para saborizar algumas coisas. Lembra que ele tem sal? Então, você pode colocar ele numa sopa, às vezes, um toquezinho, e além do sal ele vai trazer o sabor dele também. Então, as características dele combinam com muitos pratos. E junto um pouquinho ele traz um sabor de umami. Umami é o quinto sabor. Nós temos os 4 sabores, doce, salgado, azedo e amargo, que a gente sente, mas tem o quinto sabor, que é o umami. E aqui a gente traz um pouquinho de umami. Então, para cozinhar no bafo, legumes, no vapor... A gente já fez até aqui no canal, dá uma olhada aqui em cima, tem esse vídeo dos cogumelos no vapor, ficou delicioso. Então tudo isso você pode fazer com o shoyu. E se você colocar o vinagre balsâmico nesse caso, você vai estragar, porque a acidez vai matar o resto dos ingredientes. Se você colocar o molho de inglês, ele não tem potência suficiente para dar sabor nesse tipo de preparação. Por isso que cada um tem a sua utilização. Aqui nos preparos muito mais orientais, aqui preparos mais mediterrâneos e aqui grandes cozimentos, como por exemplo é o próprio molho inglês, o Worcestershire sauce. Ele é mais para esse tipo de preparo. Então cada um deles tem a sua utilização. Poxa, hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, tem bastante informação para você por aí, tanto que eu falei, tive até que pegar a minha colinha para não perder nada, para não esquecer nenhum detalhe aqui para te contar. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem útil para que você consiga compreender melhor como utilizar cada um desses temperos. Afinal, usar o tempero certo faz toda a diferença para as nossas receitas e quando você quer criar alguma coisa, é importante você ter repertório. E repertório a gente tem cozinhando. Aqui eu tô te dando esse repertório para que você faça mais coisas em casa, mais gostosas, cada vez mais saborosas. E se você acha que tem alguém, algum amigo que faz essas trocas e a comida fica com aquele gosto de... tem alguma coisa errada, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela entenda um pouco mais sobre isso e ajude essa pessoa a cozinhar ainda mais e melhor, como eu estou fazendo com você que está aí do outro lado. Se você gostou mesmo, já deixa teu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e já aproveita e ativa as notificações ali no sininho para não perder quando sai vídeo novo. Hoje não tem receita, mas eu sempre falo para você, um bom apetite e vai cozinhar!